Mateuzinho e Marlon bateram no jogo contra o Boca. Estavam na frente ali para bater no jogo contra o Boca. À frente, inclusive, do Caio Jorge. Ambos bateram muito bem na ocasião, né? O Cruzeiro foi bem. Por que o Caio Jorge que bateu o pênalti hoje e não o Marlon, que foi o primeiro a pedir a bola e, para a gente que estava atrás do gol, estava com a confiança lá em cima? Sim, nós tínhamos 3 batedores em campo. O primeiro batedor era o Marlon, certo? E tínhamos também a opção do Mateuzinho. E o Caio é um batedor que vem treinando, faz parte das opções de batedores que nós temos. O primeiro batedor era o Marlon, o Caio pediu para o Marlon e o Marlon aceitou. Então, assim, foi uma decisão de campo, né? E foi tomada. Infelizmente, o Caio não fez o gol. Seabra, boa noite aqui. Queria falar com você acerca dessa questão do Cruzeiro ter vindo até com jogadores a menos, ao que parece, de relações 22, né? É um questionamento que a torcida tem feito sistematicamente sobre os jogadores da base, né? Hoje, curiosamente, né, até de forma meio irônica, perdeu o Dineno, não tinha mais nenhum atacante, além do Caio Jorge, que substituiu ele no banco. Por que não, às vezes só para hoje, porque eles estavam lá no Sul, mas por que esses jogadores não têm sido integrados no elenco? Kaique Kenji, Teves, que tem números assim, que em qualquer time do mundo, talvez eles estariam jogando, porque são números impressionantes, assim, de coisa de louco mesmo. Sim, nós temos algumas opções que hoje, excepcionalmente, não estavam disponíveis. Que era o caso do Lautaro, que era o caso do Álvaro Barreal, tá certo? E temos a intenção, sim, de integrar alguns jogadores, está nos nossos planos. Hoje, como eles tinham esse jogo, já estavam lá, inclusive, a gente acabou descartando, e também temos jogadores dentro do elenco que conseguem fazer essas funções, como é o caso do Vitinho, que pode jogar como interior, também pode jogar por fora, tá certo? No jogo mesmo contra o Vitória, numa situação ofensiva, usamos o Matheus Henrique aberto por fora e ele fez um bom jogo. Então, assim, acompanhamos sim o desenvolvimento desses jogadores, estamos vendo de perto e estamos planejando abrir espaço para eles num momento muito curto, né? Daqui a pouco vocês já vão ver aí eles sendo integrados e tendo oportunidades aos poucos. Seabra, boa noite. O Cruzeiro, 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 3 jogos com 1 a mais, 2 o Cruzeiro conseguiu um empate e 1 o Cruzeiro conseguiu a vitória, salvando um lance em cima da linha contra o Boca Júnior, né? O que está acontecendo com esse Cruzeiro? O comando, o elenco, o que vem acontecendo com essa queda de rendimento do Cruzeiro? Bom, primeiro que um dos jogos com a mais foi da Sul-Americana, foi contra o Boca, não foi do Brasileiro, né? Do Brasileiro foi o Vitória, isso, tá certo. Eu acho que esse jogo ele se diferencia dos outros jogos. O jogo do Vitória, especialmente o primeiro tempo, foi um desempenho muito ruim, tá certo? E no segundo tempo tivemos 1 a mais e conseguimos impor o jogo com 1 a mais e buscar os gols. Na partida de hoje, o fato do adversário ter um jogador expulso também é mérito daquilo que a gente estava produzindo no campo. Então, desde o início do jogo, nós pressionamos, nós nos colocamos no campo adversário, nós estivemos presentes na área do adversário, nós criamos muito constrangimento para eles, e eles tiveram jogadores amarelados até que um foi expulso. Mesmo que o vermelho ali não fosse direto, seria um segundo amarelo por causa de uma falta que já tinha acontecido, tá certo? Então, a expulsão, ela faz parte daquilo que a gente produz no jogo, né? A partir daí, continuamos, fizemos um jogo que tivemos 19 finalizações no total e o adversário 1. Tivemos chances, não só o pênalti perdido, que já seria o suficiente para nos trazer os 3 pontos, mas outras oportunidades e não fomos felizes, a bola não entrou. Tivemos presentes na área. Quando o adversário fica com 1 a menos, também 8 minutos foram gastos no VAR. Foram 11 de acréscimo. O adversário também picou o tempo do jogo, fez tudo o que podia para diminuir essa desvantagem, e eu entendo que contou com uma certa conivência nesse sentido. O jogo entra num caráter emocional que muitas vezes te tira o discernimento. Você está com 1 a mais, mas o tempo está passando, tem muita cera, tem muita lentidão, o ritmo do jogo é quebrado o tempo todo, e muitas vezes as decisões são tomadas com um pouco de precipitação na forma de atacar. Então, teve situações que nós chegamos na área
em condições de criar algo mais claro, mas teve muitas situações que a gente facilitou também a defesa do Internacional, levantando bola de intermediária com a defesa postada. Isso entra num cenário emocional do jogo, de você estar buscando, assumindo riscos, e o adversário te irritando, né, com uma cera, com uma catimba. Então, a gente precisa, sim, nessas situações, aprender a jogar nesse sentido. Contra o Boca Juniors, no momento em que... O primeiro Boca Juniors defendeu muito bem com um homem a menos. Teve muito mérito em se defender com um homem a menos, né? Tem muita competência e qualidade defensiva. Segundo que, no momento em que nós fomos para o aperto final, nós criamos 2 chances, e o goleiro fez 2 defesas espetaculares. Na cavada do Matheus Pereira, na cabeçada do Arthur. Tivemos uma bola que, passando no canal, em que o defensor foi muito bem, tirou o Dineno, aquela bola entre o goleiro e a defesa, e acabamos não entrando na segunda trave para completar. Então, nesse aperto, sofremos um contra-ataque, né? Faz parte do jogo, numa situação de 1 contra 1, um erro de cálculo, eles tiveram aquela situação. Hoje não tiveram nenhuma, né? Então, o que faltou hoje para a gente foi o gol, porque nos outros jogos, sim, nós entramos sem ser tão impositivo defensivamente no campo de ataque. Hoje fomos, quando estava 11 contra 11. Nós não conseguimos quebrar a pressão do adversário e jogar no campo adversário. Hoje nós conseguimos, tá certo? Então, desde o 11 contra 11, não foi depois do 11 contra 10. E depois do 11 contra 10, o jogo fica simples para o adversário. É só se defender e apostar num erro, tá certo? Então, fica mais simples cumprir as missões que eles têm que cumprir. Coube a gente conseguir empurrá-los e tentar criar chances de uma maneira que permitisse criar situações com um pouco mais de qualidade. Em alguns momentos, jogamos bola na área, como falei, e em outros conseguimos empurrar. Então, acho que esse jogo ele se separa dos outros que você está comentando, porque a equipe teve outra postura. Seabra, boa noite, Helder Ferreira, canal A Voz Celeste. Eu costumo dizer, em off com os amigos, que, na teoria, toda entrevista coletiva cedida por você é uma aula que você nos dá. Você entende muito de bola, a gente percebe isso, não é à toa que você está com uma das camisas mais poderosas do futebol do Brasil. Mas tem um detalhe importante, a dificuldade de você fazer com que os jogadores coloquem isso em prática. Teoricamente, você tem resposta para tudo. Mas o que está faltando para que os jogadores assimilem o que você está ensinando para eles e nos ensinando a cada entrevista coletiva? Boa noite. Boa noite. Nós tivemos aí uma preparação para o jogo que foi muito boa. Colocamos os pontos em que nós deixamos a desejar contra o Internacional no jogo que aconteceu no domingo. Tivemos um treino ontem que teve muita qualidade e uma boa apropriação dos jogadores da proposta. Esse treino já fez parte do plano de jogo e da preleção de hoje. E eu discordo com você em relação ao jogo de hoje, porque os jogadores entraram no campo fazendo aquilo que estava esperado, fazendo aquilo que estava planejado. Isso nos rendeu chances de gol, rendeu a expulsão do adversário e rendeu uma superioridade no primeiro tempo e depois no jogo como um todo. Então, sobretudo, o que nos falta para que isso fique mais aprofundado e se manifeste de forma melhor é treino. É treino. Quando nós não conseguimos ter sequência de treino e sequência de trabalho, o jogador tem muito pouca oportunidade para aquilo tudo que é passado para ele ser capaz de colocar em prática, porque, por exemplo, um treino de hoje, a gente fez ontem 25 minutos. É o que dá para fazer à véspera do jogo. Fizemos 14 minutos de construção média e média alta e 12 minutos de construção baixa. Os adversários têm subido mais a pressão. Quando a gente constrói de trás, a gente precisava elaborar algumas situações para ter algumas soluções caso isso acontecesse de novo, tá certo? Então, é muito pouco tempo para você chegar aqui e conseguir uma transformação profunda do ponto de vista de comportamentos e de repertório, de situações. Ainda assim, os jogadores tiveram mérito. O começo do jogo, eles conseguiram fazer isso muito bem. O Internacional teve muita dificuldade de entender como a gente estava jogando. Nós tivemos vantagem no início do jogo várias vezes com o Marlon atacando as costas do lateral direito. Por detalhes, não conseguimos criar uma chance clara de gol por ali. Tá certo? Então, na verdade, esse é sempre o desafio do treinador, mas eu entendo que
o resultado não ter sido aquele que a gente esperava, não quer dizer que esse desempenho, essa compreensão hoje não tenha acontecido. Fernando, boa noite. Rubens, da Rádio Imperatriz, Ribeirão das Neves. Pela atuação de domingo, a atuação de hoje, você se sente ameaçado como treinador do Cruzeiro para agora para frente? Mas de forma alguma, porque eu confio muito na gestão técnica que existe no Cruzeiro, confio muito na figura do presidente, que ele é um parceiro, é um companheiro, é alguém presente que está sempre junto, tá certo? Edu Dracena, Paulo Pelaipe, sempre junto, apoiando, incentivando e também colocando os contrapontos que são necessários para que o trabalho evolua. E, sobretudo, confio no grupo de jogadores no sentido do profissionalismo, da dedicação, da qualidade, daquilo que esse grupo já mostrou em vários momentos e da capacidade que esse grupo tem de se mobilizar e de trazer respostas. Não é tão fácil você viver uma eliminatória sul-americana com o Boca Juniors, gigante que é, e intercalado com isso, ter jogos do Campeonato Brasileiro. É uma exigência técnico, tática, física, mental e de logística enorme, enorme. E nós conseguimos, com todas as dificuldades, com tudo que o adversário trazia de oposição e de qualidade, nós conseguimos passar pelo Boca Juniors. Então, isso é uma coisa, um objetivo que a gente alcançou, que nos custou muito. Nos custou dedicação, nos custou energia, nos custou trabalhar demais. E os jogadores são seres humanos, né? Você vê que hoje, depois de um tempo daquela partida, o nível de mobilização, de energia, de rapidez no raciocínio, fluiu muito mais do que no domingo. No domingo, houve o esforço para que isso acontecesse. Entendo que nós fizemos um início de jogo, por exemplo, muito melhor do que foi o início do jogo contra o Vitória. Muito melhor do que foi o início do jogo contra o Vitória. Tivemos dificuldade ao longo do jogo, muito também por mérito do que o Internacional fez. E enfrentamos no domingo o Internacional, que teve 8 dias para se preparar. Então, assim, as pessoas precisam ter consciência de que futebol é feito de gente. Gente se esforça, se desgasta, precisa se recuperar, precisa estar inteiro em condições de competir novamente. E nós estamos competindo sem isonomia em relação aos adversários. E não é você competir sem isonomia no segundo mês da competição, em abril, começo do ano. Já é um momento que estamos indo aí para os últimos 3 meses da temporada. Existe um desgaste muito grande. Então, oscilação nesse tipo de cenário vai acontecer, mas eu prefiro estar classificado na Sul-Americana do que estar eliminado. Ei, Seabra, boa noite. Queria te perguntar o seguinte, não só desse jogo, mas os outros jogos também, a gente vê a categoria de base sendo muito preterida. No jogo de hoje, por exemplo, o Cruzeiro não tinha um lateral direito de ofício, mas tem um bom jogador na base, que é o Dorival. O Cruzeiro perdeu alguns atacantes, mas tem alguns centroavantes e alguns jogadores de beiradas bons na base, e eles não foram sequer relacionados para o jogo de hoje, mesmo com a necessidade. A gente viu ali na relacionada, tinham apenas 3 jogadores de ponta. E os que estão no profissional, eles têm alguns momentos e depois eles desaparecem, ficam muitos jogos sem jogar, ou quando entram, um outro garoto tem que sair. Eu queria saber de você o seguinte, até para você mesmo, que está começando agora a carreira como treinador, o Cruzeiro teve que te oportunizar, te dar uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Você acha que você está sendo justo com esses garotos que não estão tendo a oportunidade que hoje o próprio Cruzeiro te deu de poder mostrar o seu trabalho para poder se desenvolver? Não tem nada que é mais caro para mim do que com os jogadores que você trabalha, você sentir a evolução desses jogadores, né? Então, o Japa passou por momentos difíceis esse ano, com 2 lesões, e ele conseguiu se recuperar. Em alguns momentos conversei com ele, e fisicamente ele já tinha condição até um pouco mais de tempo, mas não tinha recuperado as qualidades técnicas, refino e soluções que são comuns do Japa. É um jogador que tem engano, que esconde intenção. E de um mês para cá ele vem evoluindo nos treinamentos, e nós conseguimos, numa situação
difícil do jogo passado, em função da evolução que ele estava tendo, colocá-lo numa situação adversa e ele corresponder. Vínhamos de uma sequência de jogo sem vitória, que perdura, mas hoje vínhamos, e tivemos a convicção, a confiança de pôr ele para jogar pelo mérito dele. Então, eu acho importante que a gente traga os dois lados da moeda para essa discussão, né? Nós conseguimos, nesse ínterim, promover o Vitinho muitas vezes, desenvolver o Vitinho muitas vezes, tá certo? Tivemos muitas contratações no elenco, e são jogadores que disputam por posição, né? Então, você tem até jogadores que acabaram se desligando e saindo. E, num momento importante da temporada, a gente coloca o Japa para jogar. Os jogadores que estão na base, eles estão sendo acompanhados. Nós conhecemos os jogadores. Eu fui treinador dos jogadores que você citou, inclusive em Copa São Paulo. Sabemos do potencial e da qualidade, e eles vão ter o momento deles. Eles vão ter o momento deles, tá certo? Então, nós estamos fazendo isso com cuidado para que eles consigam vencer os desafios que eles precisam vencer para se preparar para enfrentar os cenários do profissional do Cruzeiro. E, como eu já falei na outra resposta, estão sempre no nosso radar e nós temos planos de fazer essa integração sempre cuidando para que ela seja bem sucedida, para que a gente não prejudique o desenvolvimento de um desses jogadores, né? É importante que eles tenham a oportunidade no profissional, mas é importante que a gente consiga promover isso de uma forma que eles possam dar uma resposta para que a gente não prejudique a evolução e o desenvolvimento deles. Então, sou super favorável, gosto. No final do ano passado, nós disputávamos uma situação muito pior que hoje, que era o risco de rebaixamento, e o Japa vinha bem e jogou os jogos decisivos aí como titular e foi bem de novo. Então, assim, pode ter certeza que os jogadores estão sendo observados e eles vão ser oportunizados à medida que nós tivermos seguros daquilo que eles podem apresentar. Ô, Seabra, nesse momento de oscilação e talvez pela primeira vez você tenha o trabalho pressionado aqui no Cruzeiro, torcedor reclamando de algumas situações. Você se arrepende de alguma coisa neste percurso após a vitória sobre o Botafogo que tem acontecido? E aí eu acrescento um exemplo, talvez, jogadores contestados que hoje você... um deles no campo aqui diante da torcida e eles vinham sempre entrando em outros jogos. Você se arrepende de alguma coisa nesse período que tenha feito com que o Cruzeiro tivesse esse momento de oscilação de 5 jogos sem vencer na Série A? Olha, hoje, particularmente, nós precisamos de opções ofensivas para o cenário do jogo, né? Então, acho que é algo que os jogadores que entraram, eles ofereciam mais essas características, né? Em relação a esse período do Botafogo para cá, eu entendo que, na verdade, as oscilações que a gente teve de desempenho, em alguns momentos, elas ainda se devem às adaptações dos jogadores que foram sendo oportunizados terem mais domínio dos nossos movimentos. Nós perdemos um pouco de sincronia de pressão e perdemos um pouco de sincronia ofensiva e ganhamos em outros aspectos com as qualidades individuais e características que esses jogadores trouxeram. Entendo que nós conseguimos, para esse duelo de quartas de final da Sul-Americana, oferecer a minutagem necessária para que nós pudéssemos contar com o elenco de uma forma mais... com o elenco todo, né? Então, a gente tinha um desafio de chegar para esse duelo com o Boca, com todos com o mínimo de ritmo possível para que pudessem ser utilizados. E acho que isso foi determinante para que nós conseguíssemos enfrentar bem e conseguir o êxito sobre a equipe do Boca Juniors. Eu acho, Samuel, que o que acontece é que os adversários têm nos estudado muito mais. Os adversários têm ampliado o repertório deles da forma de nos pressionar. Se vocês lembrarem, o nosso jogo com o Botafogo,
até um cenário semelhante, o nosso jogo com o Red Bull, equipes que nos pressionaram bastante, o jogo ficou muito no nosso campo defensivo, a exemplo do que foi esse jogo contra o Internacional, que também nos pressionou, mas nós conseguíamos ser mais agressivos em atacar a profundidade e fazer movimentos que nos permitisse invadir o campo adversário e chegar à área deles com velocidade, com vantagem para criar chance de gol. Aconteceu isso contra o Red Bull, foram 2 gols, mas outros 2 gols anulados por muito pouco, né? Acho que 10 centímetros. Contra o Botafogo nos pressionou, roubou bola na pressão, nós persistimos, conseguimos sair da pressão, fizemos aquele gol, eles se atiraram, tivemos chance de contra-ataque. E esse cenário ele vem se repetindo. O que não está se repetindo é a nossa capacidade, depois de quebrar essa pressão, ampliar ou conservar essa vantagem para gerar mais chance de gol. Nós temos produzido muito pouco ofensivamente, temos gerado muito pouco chance de gol. E a nossa conversa e o nosso treinamento e tudo que foi feito para o jogo de hoje era no sentido de criar uma resposta para que a gente voltasse a ser uma equipe que, tudo bem, sai jogando, mas que fosse objetiva, que fosse vertical, que chegasse no gol do adversário. E eu entendo que esse início de jogo, até o momento da expulsão, nós estávamos conseguindo resgatar mais dessa objetividade, dessa verticalidade que nos estava faltando. Nós tivemos contra o Internacional muita posse de bola, muita elaboração no campo defensivo. Os momentos que conseguimos quebrar a pressão, desperdiçamos com passe lateral, desperdiçamos permitindo ao adversário que voltasse atrás da linha da bola. Então, essa é uma dificuldade que nós estamos tendo e que nós estamos cientes de que precisa. É isso, então. A gente volta aqui na Samuca TV. Superar Voltou os o adversários, Seabra. mesmo quando eles vieram com essa proposta de nos pressionar no nosso campo. Tá certo?